Olá, meu povo. Ah, Agora a gente vai trazer para vocês o conteúdo do módulo 23 da apostila de Sociologia, tá? Primeiro ano médio. Gente, o conteúdo desse módulo é extremamente importante, porque eu vou falar para vocês da constituição básica de sistemas democráticos, né? Inclusive, o título do módulo é Democratização Política. Gente, vocês sabem que a palavra democracia ela tem um significado em grego, né? Que é a junção de povo, que é demo, com krato, ou kratos, né? E traduzindo do grego direto para o português, sem passar por democracia, que é um derivado do grego, a gente tem governo do povo, né, como resultado. A tradução direta, né, uma tradução livre. Alunos, é o seguinte, depois da invenção, né, depois da concepção básica da democracia que ocorreu lá em Atenas, na Grécia, antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, aonde o povo de Atenas participaria das decisões que organizariam, né, que administrariam a cidade de Atenas. Aquele lá foi o modelo de democracia, foi o início, foi a semente da democracia. Só que nós temos assim, não podemos esquecer de projetar a democracia iniciante, a democracia incipiente, para o tamanho da cidade de Atenas e o tamanho da população, certo? Nós já vamos pular de 500 anos antes de Cristo para século XVIII, Revolução Francesa, onde o povo, desejoso de melhores condições de vida e de participar das decisões político-administrativas na França, derrubou a monarquia absolutista e passou a exercer esse poder, certo? A gente sabe que houveram vários problemas no início, porém a democracia passou a ser um termo, passou a ser um regime adotado por vários outros reinos, por vários outros estados em formação a partir da Revolução Francesa, tá? Aqui na apostila tem um exemplo da Revolução Americana, mas na verdade a Revolução Americana foi uma independência, né, americana, não foi uma revolução. Foi um ato de independência dos Estados Unidos, como colônia da Inglaterra, da metrópole, que é a Inglaterra. Então, os Estados Unidos declarou a sua independência em relação à Inglaterra. Ok? Gente, dentro da democracia, nós podemos ter dois sistemas principais, que é o parlamentarista e o republicano. O Brasil está inserido no modelo republicano, ou seja, existem três poderes que são alternados, né, para que haja uma democracia comprovadamente. Tem que haver a participação do povo, né? Ou seja, o voto, que na apostila está chamado de sufrágio universal, nada mais é do que voto a todas as pessoas, direito ao voto para todos os cidadãos, certo? Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito é alternância no poder, né? O poder legislativo, aquela parte da administração pública que faz as leis, determina o tempo de mandato, tanto deles como do poder executivo, certo? O poder judiciário fica à parte
desse modelo. Que mais que caracteriza a Constituição, gente? O principal para a gente falar a respeito nesse momento. A Constituição, que é o conjunto de leis que rege a vida dos cidadãos, que rege a vida de um povo, de um Estado, o povo de um Estado, ela seria composta por poderes legislativos e modificada ou acrescentada ao longo do tempo por esses poderes legislativos, de acordo com as reivindicações do povo e as necessidades da sociedade, certo? Então a Constituição é um conjunto de leis que rege o comportamento da sociedade civil, certo? Rege a conduta da sociedade civil de um Estado. Muito bem, gente. Agora a gente vai falar sobre as eleições, tá? Nas eleições, num regime democrático, o povo, exercendo aquele sufrágio universal que nós falamos agora há pouco, né, tendo todos o direito de votar, acabam elegendo como seus representantes diretos os componentes do poder legislativo, que faz as leis, e do poder executivo, que executa essas leis, que tem a função de fazê-las valer, né? De fazê-las serem cumpridas. Veja, o poder executivo e o legislativo são eleitos pelo povo, né? Tem seus representantes diretamente eleitos pelo povo, exercendo o poder, né? Que é o princípio, a pedra angular da democracia, o povo exercendo o poder. Já o judiciário seria um poder que permanece na administração pública, é nomeado, é indicado, é assim composto por profissionais da área de direito, que acabam sendo juízes, desembargadores, promotores, e que fazem a fiscalização do cumprimento das leis. De que maneira? Exercendo o poder de polícia, né? Exercendo a obrigação, deixando clara a obrigação do cumprimento das leis dentro de uma sociedade. Essa é a função precípua de um poder judiciário. Percebe? No Brasil existe esse regime democrático republicano. O parlamentarista possui a figura de um presidente ou de um rei nas monarquias parlamentaristas, mas quem chefia o poder executivo, quem executa as leis, quem administra a sociedade, na verdade, é o primeiro-ministro nas democracias parlamentaristas e o parlamento nas monarquias parlamentaristas, como é o caso da Inglaterra. Existe a família real, né? Porém, quem comanda o país é o primeiro-ministro e o parlamento. O parlamento e o primeiro-ministro se entram em acordo em relação às decisões administrativas desse Estado. Agora a gente vai ressaltar que o contrário da democracia é a ditadura. Se na democracia existe a participação popular nas decisões políticas e na eleição direta de representantes, porque o povo já não é mais como aquele povo pequeno de Atenas, já é um povo muito grande, não tem condição de participar completamente, né, assim, todo ele nas decisões políticas do Brasil. Portanto, existem
representantes eleitos, como nós sabemos. O contrário da democracia é a ditadura, é o autoritarismo, onde o povo não participa em nada. O povo apenas obedece às ordens de um Estado, no caso, um ditador, né? No caso, uma autoridade que comanda o Estado inteiro através da vontade dele. Ele não conta com o povo para decidir nada. Aliás, o povo não tem esse direito de exercer algum tipo de poder, algum tipo de decisão, né? Algum tipo de influência na decisão. Os regimes ditatoriais ou autoritários controlam o poder legislativo, controlam aqueles personagens que redigem as leis, que fazem as leis, certo? As leis também serão feitas de acordo com esse ditador, de acordo com a vontade desse ditador, desse personagem autoritário, certo? No Brasil nós tivemos 2 grandes períodos de ditadura, que foi de 1930 a 1945, no governo de Getúlio Vargas, e de 64 a 85, né? Onde os militares que não tinham sido eleitos pelo povo governaram o país. Gente, é muito importante que vocês gravem essas informações que eu acabei de dar para vocês, porque elas são como é que eu digo? Pilar, né? Que são assim a base, a estrutura do conhecimento geral de vocês, certo? Além de matemática, português, biologia, física e química e coisa e tal, vocês têm necessidade de ter esta formação cívica, de saber como funcionam os sistemas, os regimes de governo. E os sistemas de governo também, né? Monarquia, república presidencialista, república parlamentarista, enfim. Isso é, além de necessário, muito cobrado nos exercícios das empresas, das bancas organizadoras de concursos, do Enem, para o acesso às universidades, e dos próprios vestibulares de algumas universidades que organizam seu próprio exame de admissão. Então, gente, olha, eu vou dar uma conferida aqui na apostila, na página 112 e 113. Nós temos aqui 7 questões, né? 112 e 113. 114 já é o módulo 24. Isso. Então, gente, para vocês do primeiro ano em Sociologia, a primeira atividade do bimestre será responder esses exercícios. E eu vou explicar para vocês agora como deve ser a atividade, tá? Eu vou anexar uma folha padronizada nessa tarefa, ou então já vou mandar direto para a PRI para imprimir só para os primeiros anos. Gente, é o seguinte, vocês vão executar vão resolver os exercícios da página 112 e 113, os 7 exercícios a respeito de democracia, e vão entregar as respostas nessa folha padronizada, mas não daquele jeito que era entregue no primeiro e no segundo bimestre. Tipo uma folha com o nome do cidadão, ou até sem nome, escrito A, B, D, C, B, só com as letras. Não. Por favor, não façam isso. As respostas devem ser copiadas na íntegra. Exemplo, se o exercício 3, né, que é para analisar um quadrinho aqui da Mafalda, vamos supor que a resposta seja B,
O que vocês vão entregar para mim é, em um sistema democrático, eu tô lendo a alternativa B, tá? E vocês vão escrever isso com a mão, na mão. Nada de trabalho digitado, Ctrl+C, Ctrl+V. É na mão, é manuscrito. Em um sistema democrático, o poder pode ser atribuído com base em eleições livres, em que ocorra a participação política ampla e a concorrência justa pelos cargos eletivos. Gente, vamos lá, vamos recapitular. Não é só a letra da alternativa, é o texto da letra, certo? E esse texto deve ser manuscrito, ou seja, você não precisa copiar a questão, porque a questão normalmente é uma página de texto, só a questão. Mas você vai colocar questão número 1, página 112, não esqueça de se identificar, colocar teu nome, tua classe. Questão número 1, página 112, módulo 23, Sociologia. Aí você vai colocar questão número 1 e transcreve a alternativa. Transcreve a alternativa. Não é só colocar a letra da alternativa. Você põe alternativa A, B, C ou D e escreve a correta. Escreve ela inteira. Não precisa escrever as 4, só a correta. Na opinião de vocês. Mesma coisa com o exercício 2, mesma coisa com o exercício 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Gente, são 7 questões que é importante para a preparação de vocês para fazer o segundo ano médio e o terceiro ano médio. Para vocês terem noção a respeito de administração pública, certo? A respeito de, assim, o escopo geral de regime democrático, o escopo geral da formação da máquina administrativa de um país. Tanto o nosso, o Brasil, como os outros que são repúblicas, no caso da nossa presidencialista, no caso da Inglaterra, no caso de algumas outras, como os Estados Unidos, por exemplo, não, lá também é presidencialista. Eu não estou lembrando agora nenhuma república parlamentarista. Não estou lembrando no momento. Monarquias absolutistas, né, que é o caso de alguns países no Oriente Médio, e monarquias constitucionais parlamentaristas, onde o parlamento e o primeiro-ministro serão os chefes de Estado. E nós vamos ter que aprender também a respeito de ditadura. O que significa uma ditadura autoritarista? Significa que as eleições, elas não, se é que elas ocorrem de uma forma transparente, não ocorrem de uma forma limpa. Então, o povo não tem o direito de fiscalizar quem foi eleito ou não. Quem decide isso são as autoridades. E normalmente é um ditador. É uma autoridade absoluta, uma autoridade que comanda e desmanda na política do Estado. Ok? Gente, eu vou anexar a folha. Aliás, né, na verdade, vocês vão pegar uma folha padronizada em branco, com a Pri, ou com o Suzuki, ou com a Cláudia, ou com a Ju, enfim. E fazer esses 7 exercícios para mim, tá ok? Combinado? A data de entrega... Olha, hoje é dia 27. Tudo bem, vocês têm até o final do terceiro bimestre para entregar essa atividade e mais uma que eu vou passar para vocês também em folha padronizada, anexo a uma tarefa, ok? Gente, por enquanto eu agradeço a atenção de vocês, desejo bons estudos e não esqueçam, a estrutura básica da democracia e dos regimes políticos é de essencial importância que vocês todos saibam, certo? As democracias modernas com poder executivo, que executa as leis, o legislativo, que faz as leis, e o judiciário, que julga o cumprimento ou não das leis, certo?
O legislativo tem o dever também de fiscalizar o poder executivo nas suas decisões e nas suas tomadas de poder. Confirmar se esse poder executivo está agindo dentro da Constituição ou não. Tá bom? Gente, muito obrigado.